para você. Quero agradecer também ao programa de sócio-torcedor do Flamengo, que está proporcionando aí uma experiência muito boa para a gente. E a minha pergunta é com relação a esse tempo fora do país. Qual é a principal diferença que você vê entre a atuação de um zagueiro aqui no país e fora? E como você acha que isso pode favorecer no esquema de jogo do Paulo Souza? Boa tarde, boa tarde. Acho que a diferença maior no futebol europeu para o futebol brasileiro, acredito que ainda é a intensidade, né? O futebol brasileiro é um futebol um pouco mais cadenciado, mas com uma diferença do individualismo dos nossos jogadores do Brasil. Acredito que essa é a diferença. Mas vai ajudar muito, né? Porque eu tenho um conhecimento um pouco mais com o trabalho do Paulo, com o Mister, né? E acredito que junto com toda a equipe, né, venham somar bastante para que isso venha ser mais natural possível. Pablo, Luana Trindade, da Flá TV, seja muito bem-vindo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a sensação de ontem, né? Estar no Maracanã vendo o jogo do Flamengo como jogador já do Mengão e também levar sua família, seu filho Kaique, sua esposa Suiane. Eu estava até conversando com ela, disse que você está radiante, que você está bastante emocionado com a oportunidade. Uma sensação diferente de tudo que eu já vi, né? Uma torcida apaixonada, que apoia a sua equipe 90 minutos, né? Um barulho bem alto ontem no jogo. Então, é uma oportunidade de continuar minha carreira, fazer tudo que eu já fiz anteriormente. É claro que com uma responsabilidade bem grande, pois o Flamengo é uma equipe mundialmente conhecida, de uma pressão bem grande. Então, estou pronto, estou preparado para que as coisas venham sair da melhor forma possível. Pablo, aqui, boa tarde, Caio Mota, Globo Esporte. Queria que você falasse um pouco de questões táticas mesmo. Como que você se vê nessa equipe? Você tem atuado mais pelo lado direito ou esquerdo? A gente tem aqui uma memória muito forte sua no Corinthians do Caribe, que era um time muito protegido. Esse time já é um time ao contrário, um time que propõe muito mais, constrói desde lá de baixo. Como que você se vê nesse esquema que você conhece tão bem do Paulo, né? Eu me vejo ajudando, né, de qualquer forma possível, jogando do lado direito, do lado esquerdo, no meio, né? Eu acredito que essa parte fique muito pelo lado do Mister, né? É um cara muito inteligente, que eu conheço muito bem. E eu posso dizer que eu vim para somar, é uma equipe muito qualificada, de jogadores experientes. Então, eu vou trabalhar para conseguir o meu espaço, como todos os outros, mas vamos sempre colocar a equipe Flamengo, a instituição Flamengo, como prioridade, pois quando a equipe vence, o individual aparece igual. Então, a equipe vem em primeiro lugar. Boa tarde, Pablo. Aqui à direita, o canal William Godoy. Ainda sobre o lado, você no Bordeaux trabalhou com a linha de 3, trabalhando pelo lado esquerdo, com o próprio Paulo Souza. Você acredita que ele vai repetir essa fórmula, uma vez que ele gosta até de explorar os corredores centrais na saída de bola, e você sendo destro facilitaria? E ainda sobre essa experiência com o Paulo Souza, qual é a leitura que você faz sobre essa periodização tática que ele utilizou, metodologia extra, que trabalhou no Bordeaux, que você pôde comprovar como é o trabalho? Fica difícil falar onde ele deve me utilizar, pois o Paulo ele muda muito devido à circunstância do jogo, qual time, qual tática. Eu não tenho um lado definido, onde ele preferir achar melhor que eu jogue. Eu vou estar à disposição. E falando do trabalho do Paulo, é um cara que eu confio muito, que está botando uma filosofia de trabalho no Flamengo agora, né? E isso precisa de uma adaptação, que é normal de todo começo de trabalho. Então, acredito que com o tempo o time dele vai estar mais com as peças mais bem definidas. Então, eu acredito que essa definição dele junto comigo, onde ele quiser me colocar, tá definido. Isso a gente sempre fez isso. E seu trabalho vai vir perfeitamente encaixado com o tempo, porque é um trabalho novo. Pablo,
Boa tarde, Monique Danello, da TNT Esporte. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso que o Marcos e o Bruno disseram, dos seus sinais muito claros de que você queria estar aqui, queria vestir essa camisa. O que te encantou tanto nesse projeto e por que essa indicação já de primeira que você queria estar aqui? Quando você pensa nesse projeto de carreira, que você fala de continuidade de carreira, o que te encantou tanto aqui que fez você ser tão decidido nessa posição? Eu já falei isso na primeira entrevista para a Flá TV. O Flamengo é um time europeu no Brasil. Isso eu não falo da boca para fora, né, para me valorizar para a torcida, né, para os dirigentes, mas sim pela estrutura que temos aqui. Eu tive alguns anos na Europa, eu consegui ver várias estruturas na Europa e o Flamengo, se não está melhor, está igual. Então, esse projeto de carreira, ele é muito grande. Estamos numa equipe com muita qualidade, onde vamos disputar todos os títulos. Temos condições de ganhar todos os títulos pelo elenco e pela qualidade dos atletas que estão aqui. E também a minha parte profissional, né? Eu sou um jogador de 30 anos, né? Tenho uma carreira ainda pela frente. Não vou mentir, não vou falar aqui que eu não penso numa seleção brasileira. E o Flamengo pode me proporcionar isso. Então, esses detalhes profissionais fizeram com que eu decidisse, né, estar aqui, né, pela grandeza, pela camisa, pela força. E os sinais foi bem claro, né? Os sinais foi bem claro. Mas foram muitos. Eu não me lembro que dia foi. Acho que foi numa terça-feira, o meu empresário falou que o Braz ia me ligar na quinta-feira, não foi? Eu falei, não, peraí, eu vou para o Rio, né? Falei, eu vou para o Rio e vou conversar com ele pessoalmente. Então, isso demonstrava desde o começo que eu queria estar aqui. E não tinha nada. Não tinha nada, zero. Então, foi a nossa primeira conversa para definir tudo isso e, felizmente... E estou aqui muito feliz e honrado por estar participando desse grande projeto que é o Flamengo. Matheus Dantas, Lance. Pablo, boa tarde. Queria que você detalhasse um pouquinho mais sobre esse trabalho com o Mister, que você elogiou bastante ali na entrevista para a Flá TV, falou que aprendeu muito. Queria que você falasse um pouquinho mais em quais aspectos você aprendeu e evoluiu com ele. Pergunta boa. Eu sempre fui um atleta muito focado, muito determinado, de uma imposição física, né? Acho que dá para ver um pouco. Mas, antigamente, eu não gostava muito de tentar jogar com a bola, né? Tentar jogar, porque se faz um esforço muito grande para recuperar e, logo em seguida, você tem que estar disposto a participar do jogo, né? E isso foi uma coisa que ele me cobrou muito e me tirou da zona de conforto, né? E toda vez que você sai da zona de conforto, isso é difícil de querer realmente fazer isso, né? Porque é complicado, né? E ele pegava muito no meu pé nesse sentido. E eu posso dizer hoje abertamente que foi uma das coisas que fez muito o meu futebol melhorar na Europa, né? Onde me deu uma cancha maior, onde as pessoas me avaliavam de uma forma ainda mais profissional. Não era só um jogador físico, forte, que chegava firme, mas também que, se precisasse jogar, estava ali, né? Então, acredito que esse foi o aspecto mais pontual que eu posso dizer dele, do que ele conseguiu melhorar na minha posição. Boa tarde, Pablo. Eric Faria, TV Globo. Pablo, a pergunta é bem simples e objetiva. Você pode jogar domingo? E se sim, o que você imagina estrear no Maracanã, numa semifinal, no maior clássico carioca? Essa pergunta você vai fazer para o Mister. Como eu falei anteriormente na Flá TV, eu tinha mais ou menos uns 9 a 10 dias que eu estava fazendo trabalho individuais, né? Mas anteriormente isso eu estava jogando normal, fiz pré-temporada normalmente, não tive nenhum problema. É claro que quando a gente fica uns 9, 10 dias sem um treino com bola, com grupo, é um pouco diferente, né? Você sente até ter uma adaptação
normal, que é natural, mas a disposição mesmo, isso aí você vai ter que perguntar para o mister. Eu vou estar trabalhando, já estou trabalhando, né? Já tem 3 dias, e ele vai decidir isso. Mas você sente condições? Me sinto bem. Boa tarde, Pablo. Letícia Marques, coluna do Fla. Eu queria saber, primeiro, seja bem-vinda. E obrigado. O Flamengo é visto como um lugar para estar perto da seleção brasileira, foi a decisão de muitos atletas recentemente. Queria saber se isso pesou na sua decisão de retornar ao futebol brasileiro e, principalmente, escolher o Flamengo para isso. Flamengo, como eu falei anteriormente, o Flamengo ele pode me proporcionar isso. É claro que eu tenho que estar mostrando realmente ser capaz de jogar na seleção brasileira. E é isso que eu vou trabalhar. O meu pensamento, primeiro, é ajudar o Flamengo a conquistar todos os objetivos no ano, e automaticamente as coisas individuais elas vão vir. E é um dos meus objetivos, com certeza, ter mais uma oportunidade de ir para a seleção brasileira. Aqui, Júlia Malak, Diário do Fla. Pablo, qual é a diferença do Pablo que saiu do Corinthians lá em 2017 para o Pablo que chega aqui ao Flamengo em 2022? A barba. E o cabelo também. Acho que se passaram 4 anos, 4 anos, isso? Não sei. 2017. Faz o cálculo aí, gente, para mim, por favor. 5 anos. Acho que é a experiência, né? Já se passaram 4 anos. Tive mais uma cancha de jogar no futebol europeu, né? Mais experiência. Acho que é isso. Acho que é uma resposta simples. Mais 4 anos jogando em alto nível, né, no futebol europeu. E agora contribuir com toda a experiência que eu tenho, né, junto com a equipe, com os mais jovens, para passar essa experiência. Pablo, aqui atrás, tudo bem? Marcos Coelho, Rádio Tupi. Queria saber de você quais foram as primeiras impressões aqui no CT, o convívio com os jogadores, como você foi recebido, e se você já atuou com algum jogador aqui do elenco ou contra algum jogador, qual tipo de convívio ou amizade que você já tinha com qualquer atleta aqui desse elenco atual do Flamengo? Boa tarde. A impressão foi espetacular, né? Eu já tinha visto a estrutura do Flamengo por vídeo, né? Mas pessoalmente é uma coisa ainda mais diferente, né? Estava comentando com o Marcos que a estrutura do Flamengo ela está interligada, tudo está interligado, né? Então uma coisa diferente que eu vi ainda na Europa, citei alguns times para eles que tinham uma estrutura boa também e não tinha essa ligação, tudo está no mesmo canto. Então foi uma coisa que me surpreendeu muito. E qual foi a outra pergunta? Tá. Eu joguei com o Rodney na Ponte Preta, o Felipe na seleção brasileira. Acho que só, dos jogadores do elenco, acredito que só. Mas a recepção foi maravilhosa, vocês viram o corredor que eles fizeram para mim? Tapa, chute, foi perfeito, pô. Os caras me amam. Mas foi bom, foi boa. Pablo, boa tarde. Isabelle Costa, S1 Live. Você trabalhou com o Paulo, pode dizer melhor do que ninguém. Ele, quando chegou aqui, falou sobre essa questão de não ter 11 definidos, né? E você chega também para uma posição que tem alguns jogadores, se eu não me engano, acho que 8, né? Só para zagueiros. Queria saber como você encara, né, essa variação do Paulo e também essa filosofia de trabalho dele e a competitividade na sua posição. Eu conheço o Paulo muito bem e sempre ele vai prezar a equipe, né? Então acredito que essa forma dele imaginar é para deixar todo mundo muito preparado para quando aparecer a oportunidade. E eu vou me encaixar como todos, né? No treinamento, me dedicando o máximo, me esforçando. Acho que ninguém que joga no Flamengo tem que ter cadeira cativa, até pela qualidade que nós temos aqui, individuais, né, de atletas de alto nível. E isso só quem ganha é o Flamengo, né? Então acho que é esse o pensamento e esse é o foco que nós temos que ter como jogadores do Flamengo. Boa tarde, Pablo. Seja bem-vindo ao Flamengo. Marcos Vinícius Filho, canal Tudo pelo Flamengo. Pablo, falando sobre Libertadores, você ontem
estava no Maracanã, você viu que a torcida canta alto, é uma torcida que é apaixonada por essa competição. Você hoje com 30 anos, você passou pelo Corinthians, ganhou um brasileiro, hoje você tem a oportunidade de entrar numa Libertadores com um time favorito pelo título. Tem um sabor especial para você? Com certeza, com certeza. Esse favoritismo realmente ele tem que ser colocado em campo, né? A gente tem que trabalhar muito, tem que se esforçar muito. Sabemos que o Flamengo tem essa responsabilidade pelo elenco que tem, mas a gente nós vamos trabalhar muito para que esse favoritismo seja reconhecido dentro de campo. E com certeza um sabor muito especial de estar numa equipe que tem chances, né, de ser campeã. Então é especial para mim, como todos os outros jogadores. Beleza, Pablo? Tudo bem? Seja bem-vindo. David Sharp, do Antenados na Jogada. Queria que você se aprofundasse um pouco mais em relação a essa diferença do futebol europeu para o futebol brasileiro. Você falou da intensidade, mas, por exemplo, a Rússia é uma liga que muito pouca gente vê aqui no Brasil. E a gente sabe da sua qualidade pelo que você já jogou no Corinthians, principalmente em 2017. Sabemos que você, enfim, até pelo que eu vi nos melhores momentos seus lá na Rússia, que você joga bem com os dois pés, tem habilidade, também tem força, né? Chega, enfim, forte também. Eu queria que você falasse tanto das suas características, quanto também dessa diferença, porque tem uma máxima aqui no Brasil que o jogador que vem da Europa sobra, aqui no Brasil sobra, e nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Tem que trabalhar muito, continuar o mesmo trabalho, né? Eu sou um jogador de muito determinado, muito esforçado, muito focado. Então, eu sou muito detalhista, né? Quem me conhece sabe toda uma preparação que eu tenho para um jogo, para um treino. Eu não estou falando isso para me gloriar, mas é o que eu faço, né? E vão ver isso aqui, quem não me conhece. E muita força física, né? Sou um cara forte, sou destro, mas também jogo com a perna esquerda, né? E eu acho que é isso. Acho que não tem muito o que falar. A diferença, como eu falei, realmente a intensidade, né? No futebol europeu, uma saída de bola ela é muito bem pressionada e com muita intensidade, né? Os atacantes eles são muito intensos, né? Mas a adaptação ela só vai ser positiva se eu manter a minha mesma intensidade do que eu estava fazendo no futebol europeu. Aqui, Pablo. Aqui, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Pablo, você veio de uma zona, de um futebol que está acontecendo uma zona de guerra lá, enfim, Rússia, Ucrânia. Passou-se a impressão aqui no Brasil com esses jogadores vindo para lá que seria muito fácil aqui a contratação desses jogadores. O próprio Marcos disse do esforço que você fez, enfim, do esforço que o Flamengo fez. Queria que você contasse um pouco como foi essa situação de sair de lá, contar se é tão fácil assim, se não foi tão fácil assim, e também um pouco dessa situação de guerra também, enfim, dessa situação de lá, como foi que pudesse abranger essa situação toda, por favor. É uma pergunta complicada de se responder, mas todo mundo achou realmente que seria muito fácil, né, contratar os jogadores da Rússia, da Ucrânia, devido a tudo que está acontecendo, uma situação delicada, né, para o mundo, né, vamos dizer assim. A situação de guerra nunca traz nenhum tipo de benefício para ninguém. Mas o mais importante, acredito que seja a vontade, né? A vontade de ambas as partes, né? Quando isso é colocado em mútuo acordo, a chance de que isso dê certo é muito grande. Então, devido a tudo que aconteceu, as dificuldades que nós estávamos começando a passar na Rússia, né? Da parte financeira, que óbvio, né? Que nós saímos do Brasil, na maioria das vezes, para jogar em grandes competições e automaticamente a parte financeira vem. Então, a gente não poderia mais fazer essa transação de lá para cá, né? Minha família já não se sentia tão confortável com toda essa situação, né? Então, tudo isso gerou um incômodo pessoal para mim e foi aí que eu decidi voltar para o Brasil sem nada. Não tinha nada, né? Não tinha nada. E isso eu conversei com o pessoal do Locomotivo, né?
pedi a minha rescisão de contrato e abri a mão do meu contrato, coisa que não aconteceu, né? Isso me valoriza pelo fato de, mesmo com a situação, a direção do Locomotivo queria ser recompensada pelo investimento que foi feito, mas é complicado falar sobre isso, mas o mais importante é que deu certo. Paulo, boa tarde. Guilherme aqui da Rádio Bangu. Queria saber de você, quando você saiu daqui em 2017 e foi para a Europa, as redes sociais, o torcedor de rede social não era tão forte como é hoje. Se passaram 5 anos e isso cresceu muito. Queria saber como é que foi a recepção da torcida do Flamengo com você. Você jogou no Corinthians, que é um time que tem uma torcida muito grande, mas, como eu disse, não era tão forte lá em 2017. Como é que foi essa recepção do torcedor rubro-negro com você, suas redes sociais? O pessoal estava compartilhando uma foto da sua esposa, onde atrás aparecia uma bandeira do Flamengo. Como é que foi aí esses primeiros dias aqui no Brasil e torcedor do Flamengo com você? É uma proporção gigantesca, né? Torcida do Flamengo, maior do Brasil. É espantoso, espanta, né? Porque você sabe que é uma responsabilidade muito grande, né? Eu sou um cara muito consciente disso, né? Eu sei da minha responsabilidade como profissional e como humano, né? E isso é muito positivo e também com muita responsabilidade. Agora vamos trabalhar muito para que essa proporção ela aumente, né? Porque quando você está mostrando esse resultado, automaticamente, hoje com o que temos de rede social, de mídia, ela é positiva se você realmente fizer as coisas corretas. Então, jogando no Flamengo com a sua proporção, é positivo. Boa tarde, Pablo. Thiago, TV Band. Bom, você falou com muito carinho do Flamengo, falou sobre tudo que você fez para estar aqui hoje, o esforço que você fez junto ao Braz, junto ao Spindle, e falou também da camisa ser pesada, sendo que você jogou no Corinthians, que também tem uma camisa pesada aqui no Brasil. Estou te sentindo muito à vontade aqui no Flamengo. Tem um carinho a mais, além da estrutura do clube, tem um carinho a mais pelo Flamengo? Não tem como não dizer que o Flamengo sempre vai estar no coração de alguém, né? Desde pequeno, sempre acompanhei, sempre vi a minha família, né? Os meus pais, meu pai é flamenguista, né? Mandar um abraço para ele, seu Avilásio. Então, sempre acompanhei, né? Então, é um sonho, não só meu, mas de muita gente. Então, é especial por mover muitos corações, né? São muitas pessoas que estão contentes por eu estar aqui, né? E pessoas da minha família, né? Então, é esse carinho que faz com que eu me sinta tão bem, tão à vontade, e me sinta já em casa, né? Por toda a recepção, por toda a forma como as pessoas têm me tratado em tão pouco tempo. Aqui, Pablo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Custódio Souza, canal Custódio Fla. Clube europeu no Brasil, estrutura, elenco forte, time, comissão técnica de primeiro mundo. Como traduzir tudo isso em hegemonia de títulos aqui no Brasil? Trabalhando. Trabalho, não tem outra coisa. Deixar toda a parte individual, toda a parte que faz com que a gente não faça o nosso melhor de lado, né? E trabalhar muito, incessantemente, com muita consciência, com muito respeito, né, pela instituição e com responsabilidade, pois sabemos que temos condições de disputar e de ganhar todos os títulos, né, disputados, mas para isso tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que abdicar de muita coisa para que isso venha a ser colocado dentro de campo. Boa tarde, Pablo. Seja bem-vindo ao Flamengo. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. E gostaria que você falasse um pouco mais a respeito dos seus colegas de posição e dessa concorrência sadia que vai acontecer pela titularidade. Eu acho que isso é o mais fácil de responder pelo simples fato que quem ganha com tudo isso é o Flamengo, com essa disputa, né? Como todos os atletas, todos vão buscar sua posição dentro do clube, dentro do time. E quem vai se favorecer disso é o Flamengo,
e todo mundo vai trabalhar para buscar a sua posição dentro do time. Última pergunta. Pablo, seja muito bem-vindo aqui ao Flamengo, muito boa sorte para você. Como você disse, o Marcos Braz também comentou, Jaque Jesus do canal do Deco, como o Marcos Braz estava comentando ali sobre os sinais, e você esteve muito perto de fechar com o Flamengo em 2018. Então, eu quero saber de você qual foi a diferença de 2018 para 2022 para você chegar aqui no Flamengo. E dá para ver no seu rosto a sua felicidade, a sua identificação. Isso é um fator muito importante, porque faz a diferença demais um jogador querer vestir a camisa, querer jogar no Flamengo, que é uma pressão muito grande. Não queria que você comentasse dessa diferença de 2018 agora para 2022. A diferença, acredito, foi a forma como a gente conduziu a negociação, né? Tudo estava bem claro para ambas as partes. E fica, não que fique mais simples, mas fica mais fácil com que isso aconteça, né? Então, acredito que é isso, a vontade da minha parte, a vontade do Flamengo em fazer com que isso aconteça. Então, estou muito feliz, como dá para ver, e vou me doar o máximo mesmo, para que eu consiga implementar o meu futebol também aqui no Flamengo. Só mais uma aqui, Pablo. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. É simples. Queria saber se você já teve uma conversa com o Paulo Souza com relação a passar muito do que você já aprendeu com ele lá no Bordeaux para os outros atletas, principalmente ali a galera do sistema defensivo, né, para entenderem como funciona mais rápido, no caso, o esquema que ele gosta, como funciona. Você explicar para eles mais ou menos como era lá no Bordeaux. Não sei se ele já teve essa conversa contigo. E bem-vindo, né? Obrigado. Não, esse tipo de conversa específica, né, tática, ainda não conversei com o Paulo. É claro que com a minha vinda isso vai ajudar muito, né, a forma de como ele joga, de como ele gosta que os jogadores se comportem dentro de campo, mas ainda não conversei taticamente com ele. Só coisas normais do dia a dia, né, da alegria de estar aqui, de estarmos trabalhando juntos novamente. Mais ou menos isso. Show. Depois eu quero bater uma foto com a minha família aqui. Pessoal, não sai da live, não.